Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O PIB gaúcho cresceu 4,9% em 2024 na comparação com o ano anterior. O agronegócio foi o principal propulsor da economia do estado, com alta de 35%. Mesmo com as enchentes, o resultado do Rio Grande do Sul foi maior do que o nacional, que teve um crescimento de 3,4% de acordo com o IBGE. Em 2023, o estado havia crescido 1,7%. Pela primeira vez, o Banco Central chamou os produtores rurais do Rio Grande do Sul para uma conversa para falar sobre Proagro, um tema tão importante e cada vez mais importante em função das condições enfrentadas pelos produtores gaúchos. Eu converso agora com o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG, Carlos Joel da Silva. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Thaís? Eu quero saudar aí também a todas as pessoas que estão nos assistindo e dizer que é sempre uma alegria poder falar contigo. Que bom, presidente. Bom, conta pra gente como foram esses encontros. Teve reunião com o Banco Central e também com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O que isso representa nesse momento para os produtores, especialmente os agricultores familiares gaúchos? Thaís, a gente vem trabalhando e nós já tivemos muitas reuniões com o Banco Central a nosso pedido, né? Que a FETAC solicitava a reunião discutindo a questão do Proagro, discutindo as medidas das estiagens. A gente já teve muita. Mas a cada resolução do Banco Central, o Proagro vem perdendo força, né? E a tal ponto que as medidas tomadas no final do ano, ela descaracteriza demais. E os estudos que nós fizemos, com as medidas que hoje estão em vigor, o próximo plano de safra, 50% dos produtores do Rio Grande do Sul ficam fora do PROAC. E, diante disso, nós trabalhamos com o deputado Heitor um, dois projetos, na verdade, no Sim. Congresso, para afastando, assustando as resoluções, né, voltando para o que nós tínhamos lá atrás, o outro para retirar o CAR do Proagro, que não entendemos por que o CAR está dentro do Proagro hoje, né, e o terceiro criando um fundo para o Proagro. E pela primeira vez a gente viu que os projetos deram certo, né, porque o Banco Central ligou para o deputado Heitor para fazer uma reunião com o deputado Heitor. E aí o deputado nos chamou para esta reunião ontem junto, e o pedido que tinha lá do Banco Central era para o deputado retirar os projetos que eles estariam dispostos a negociar. Eles acreditavam que não precisava tramitar a legislação, que poderíamos achar o caminho via negociação, né? Então, nós acordamos com eles ontem que os projetos não vão ser retirados, né? E que nós queremos, então, negociar. E se as negociações forem boas e elas atender o que nós queremos, aí sim nós retiramos o projeto. Vou pedir desculpa para ti aí que está aparecendo um barulho aqui, que está passando uns aviões por cima aqui de onde eu estou. Né? Não tem Mas problema. então o acordado foi isso. Então, eles vão estar nos incluindo no grupo que está discutindo a questão do PROAC, né? Esse grupo nós queremos, além do Banco Central, que esteja a Fazenda e que esteja o MAPA e o MDA, e para a semana que vem deve acontecer a primeira reunião desse grupo. Saímos satisfeitos da reunião porque entendemos, Thaís, que pela primeira vez o Banco Central admitiu que precisa negociar e que precisa rever as medidas que tomaram. Eu acho que agora nós ganhamos um caminho, né? Estamos dentro desse grupo de trabalho e já estamos na terça-feira que vem, já acordamos com o Ministério do Desenvolvimento Agrário que nós vamos vir a Brasília e vamos estar sentando na mesma mesa com o Ministério e alinhando qual é a proposta que o Ministério do Desenvolvimento Agrário está levando para esse grupo de negociação, para que a gente tenha esse olhar e para que a gente consiga colocar aquilo que é necessário para os agricultores. Os burocratas de Brasília não entendem da agricultura. Eles criam regras sem saber como é que funciona. Então, agora, a partir da nossa entrada dentro desse grupo, a gente acredita que a gente vai poder fazer as coisas andarem diferente. Agora, independente dessa negociação, presidente, é importante ter uma legislação, porque as resoluções do Banco Central podem ir mudando conforme a caminhada, e a legislação traz um norte aí a ser perseguido pelas instituições?
É exatamente isso. Por isso que nós não aceitamos tirar os projetos de lei, né? Deixar eles tramitando, porque eles trazem a segurança para nós necessária para o produtor. Então, a ideia é que a gente possa avançar na negociação, mas que aquilo que não avançar, que a gente coloque em lei, né? Para que não pode ser mudado depois. O entendimento via Banco Central ou via comitê, né, o CNE. Eu lembro que na reunião de balanço de 2024 lá na FETAG, o senhor já alertava sobre os problemas e os riscos de um fim praticamente do Proagro diante das condições. De lá para cá, a situação piorou, o senhor acredita? Por isso essa negociação está sendo tão mais necessária? Piorou. É que agora o Banco Central, quando nós discutia com eles aqui o ano passado, eles diziam que ia ficar fora com as medidas, ia ficar fora em torno de 2% dos produtores que iam desenquadrar. E os demais iam continuar enquadrados. E nós dizíamos que ia sair 10%. E agora, ontem, eles confirmaram, saiu 10%, ficaram fora do PROAC. E agora nós se credenciamos para dizer que os nossos 50% que vão ficar fora agora, nós temos razão em dizer, porque acertamos, tinha os números certos e vamos ter agora de novo. Então, eles entenderam que eles precisam rever. E o projeto de lei foi fundamental para a pressão pegar o Banco Central e o governo de que eles têm que negociar e que eles precisam olhar para os produtores. Tem que aproximar o discurso da prática, né? Porque o governo brasileiro fala muito em apoio à agricultura familiar e quem está perdendo os programas são a agricultura familiar. E é isso que nós estamos cobrando, é isso que nós cobramos muito forte o MDA ontem à tarde também, né? Não só no Proagro, mas nas questões das dívidas, da falta de recursos, né, que acontece, e principalmente das dívidas do Rio Grande do Sul. Né? Trouxemos a questão que precisamos do apoio do MDA para o Ministério da Fazenda nessa questão do endividamento, precisa a securitização avançar e tem que ter o apoio do Ministério. Cobramos muito forte ontem o Ministério aqui para que ele seja um aliado e não um opositor na proposta da securitização que o Rio Grande do Sul está trazendo para o governo federal. E o que o senhor achou da resposta do ministro a essa sua fala lá na reunião? Eles dizem que eles são favoráveis, que eles querem fortalecer a agricultura familiar, que o governo precisa fortalecer a agricultura como um todo, né? Mas entre falar para nós e depois defender lá na prática, há uma distância grande, né? Nós não podemos esquecer que eles são governo, né? Que o MDA, que o MAPA é governo, que expressa, mas quem comanda o processo é a Fazenda, é o Banco Central. Então é lá que nós temos que atacar, é na Fazenda, é no Banco Central, lá que precisa definir. O MAPA e o MDA vai atender aquilo que tiver dinheiro para fazer. Agora, confesso para você que não saí satisfeito da reunião do MDA, porque as pautas que eu trouxe para eles dia 18 de fevereiro, que era a suspensão por 120 dias e a securitização, ela não avançou 1 milímetro dentro do Ministério e dentro do governo. Né? Então, eu não, ao contrário da reunião com o Banco Central, que eu saí otimista, da reunião com o MDA, eu saí pessimista. Acho que falta muita vontade política para resolver o problema do endividamento do Rio Grande do Sul. E nós vamos ter que ser muito forte da cobrança e entendo que a cobrança ela tem que vir de cima para baixo, ela vai ter que vir do Ministério da Fazenda. É lá que nós vamos ter que jogar e jogar pesado, porque o Ministério da Fazenda tem a mão no cofre, tem a chave do cofre e é lá que ela tem que sair. E aí o MAPA e o MDA não vão ser contrários a isso, porque é dinheiro que vai entrar no ministério deles. Agora, entendo que o ministro Paulo Teixeira e o Fávaro não vão fazer a pressão para a coisa se resolver. Né? Vão ter que fazer as entidades, com a bancada gaúcha, vai ter que fazer via Ministério da Fazenda. E a gente percebe nos grupos, presidente, até uma vontade dos produtores de intensificar os protestos. Como é que a FETAG vê isso como forma de pressão nessas instâncias aí que o senhor menciona? Como uma necessidade. Né? Nós fizemos a assembleia lá com mais de 6 mil produtores na mobilização
nossa do dia 19 de março lá em São Luís Gonzaga, e os produtores, não foi a FETAG até ia dar um prazo de até o final de abril, e os produtores disseram, é muito tempo, nós temos que fazer antes, e eles deram um prazo de até 15, né, 15 de abril agora para ter resposta. Se essas respostas não vêm, não vai ter outro jeito que não vai ser intensificar as mobilizações. Nós não poderíamos estar fazendo mobilizações agora na safra, né? Que os Sim. agricultores estão colhendo o pouco que vai dar, mas vai fazer necessário, senão nós vamos chegar no próximo plano safra e a maioria dos agricultores não vão conseguir sequer plantar a próxima safra porque não vão ter CPF para buscar um novo financiamento. Então é fundamental essa mobilização, é fundamental o agricultor estar interligado com o sindicato, porque é as instituições, é a FETAG, é a Farsul, é a ProSoja, essas entidades que vão estar aí na defesa do produtor e que estão na defesa do produtor. Então, nós precisamos da união dos agricultores conosco para que a gente faça a pressão necessária. E os agricultores, além de pressionarmos junto, tem que pressionar também os deputados, os senadores, porque eles vão ser chave nesse encaminhamento. Eles têm uma responsabilidade de construir as políticas junto conosco, né? Então, a união vai ter que ser muito forte, inclusive dos prefeitos, dos vereadores, das associações comerciais, porque a agricultura faz a diferença dentro do mercado, principalmente dos municípios do interior, né, que vivem da agricultura. Então, é fundamental a gente achar solução para o endividamento dos agricultores, que aí nós voltamos a crescer, né? É isso que nós precisamos. O Estado cresce a partir da agricultura e da pecuária. Então, é fundamental que a gente resolva esses problemas dos agricultores para que eles possam buscar a adquirir insumos, a investir na propriedade e fazer girar toda essa cadeia produtiva do nosso Estado. 1º de maio seria a data, então, pelo menos essa era a data que estava sendo ventilada lá na Expo Direto, né? Os agricultores disseram para nós que 1º de maio é longe, que o prazo é 15 de abril. A FATAG trabalha com 15 de abril o prazo para ter respostas do governo. A partir de 15 de abril, se não tivermos resposta convincente, nós já vamos estar nos reorganizando para recomeçar as mobilizações. Presidente, para a gente encerrar, gostaria que o senhor citasse os principais pontos dessas demandas relacionadas ao Proagro que foram levadas ao Banco Central e ao MDA em Brasília. É tirar o CAR, a exigência do CAR para o Proagro, é mexer naquela questão dos anos que pode obter o Proagro, né? Que hoje é 5 anos para todas as culturas, né? Inadmissível. E também o CAR, qual é o problema do CAR? O CAR coloca, nós temos muitas CAR que eles são coletivos, que tem mais de uma família no mesmo CAR. Então nós temos situação com 4 famílias no mesmo CAR. E aí tu tem 4 financiamentos da safra de verão, 4 financiamentos da safra de inverno. Então, se cada um deles tiver frustração numa safra, todos já vão ficar fora de poder ter o PROAC. Então, não podemos admitir mais isso. E a outra questão é sustar aquelas resoluções dos percentuais de cobertura, que se pega um agricultor que já teve mais de uma vez acesso ao Proagro, no município que corriqueiramente tem tido problemas com estiagem, ele já tem uma redução muito drástica, que pode chegar só a 15% de cobertura do Proagro, nos dos piores casos, né? Mas baixa aí para 60%, baixa para 40%, baixa para 30%, pode chegar até 15%. Então, esses 3 pontos nós precisamos mudar eles, né? E é isso que nós estamos pedindo ao Banco Central. Tá certo, então, presidente Carlos Joel da Silva, da FETAG, do Rio Grande do Sul, obrigada pela participação e sucesso aí nas demandas junto ao governo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado por abrir o espaço para a FETAG, para a agricultura familiar, estar levando informação. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV.
Procurando uma consulta médica gratuita, venha para o Centro de Especialidades da Medicina Ubra. Aqui você encontra atendimento humanizado, uma clínica novinha e marca sua consulta em diversas especialidades. É isso mesmo, as consultas são presenciais e você garante o melhor atendimento médico em várias especialidades. Agende agora mesmo a sua consulta, pois as vagas são limitadas. Consultas presenciais gratuitas é no Centro de Especialidades da Medicina Ubra. Esperamos por você na Avenida Farroupilha, 8001, prédio 59, na Ubra, em Canoas. Ou agende a sua consulta pelo WhatsApp 51 9275 0377. Anotou? 51 9275 0377. Mais uma edição do Mitos e Verdades sobre a pecuária e a proteína. A divulgadora científica Lívia Padilha segue falando sobre os biomas brasileiros. Vamos falar hoje sobre a caatinga. Oi, Lívia. Oi, Thaís. Hoje nós vamos falar de mais um bioma brasileiro, a caatinga. Ele se encontra nessa região aqui, mais ao nordeste do país, e além da biodiversidade, fauna e flora, é muito importante também na região a pecuária e também a produção agrícola. E ele se destaca muito pelo cultivo do algodão, da cana-de-açúcar, do milho, do feijão e da mandioca. E por falar em algodão, existe uma rede de algodão agroecológico que começa lá na Caatinga, no Ceará, em Tauá, passa por Mossoró, no Rio Grande do Norte, e chega aqui, em Porto Alegre, pertinho da gente. Esse projeto, que envolve várias cooperativas, vários negócios, se chama Justa Trama. E para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Justa Trama e entender como esses elos constituem, desde lá da produção do algodão agroecológico na Caatinga, passando por todo um processo de manufatura, industrialização desse algodão, entre aqui e conheça um pouquinho mais. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o bioma Amazônia. E se tu estiver em Porto Alegre nessa sexta-feira, te convido para assistir 2 painéis no Fórum da Liberdade que falam sobre o agro. Sexta-feira de manhã com o Antônio da Luz, economista da Farsul, e outro painel sobre o agro no Espaço Talks com a Jéssica da Árvore do Futuro e comigo. Te espero lá. E como você viu aí na fala da Lívia, o Fórum da Liberdade 2025 abriu espaço para os temas do agro. O Fórum da Liberdade é um evento que se propõe a trazer temas aí caros à sociedade, seja de cunho econômico, social, político. E nas últimas edições, e inclusive intensificado agora nessa 38ª, a gente viu a necessidade de tocar num tema que não é tratado da devida seriedade, tanto na sociedade quanto na mídia, na nossa visão, que é a pauta sustentabilidade. Na nossa visão, existem 2 hoje principais problemas quando a gente vai entender realmente o conceito de sustentabilidade. O primeiro é que a gente enxerga, na nossa visão, o público geral enxerga hoje sustentabilidade quase como uma lente monocromática, onde quando a gente pensa em sustentabilidade, vem diretamente a correlação somente com a cor verde. E a gente quer incorporar mais cores ao conceito de sustentabilidade. A gente quer ressaltar que a viabilidade econômica é muito importante também para que a gente consiga conceber a verdadeira sustentabilidade. E vale ressaltar que preservar é sim muito importante, mas não é o suficiente. Quando a gente não tem viabilidade financeira para propor projetos que realmente façam com que a gente faça mais com menos, a gente não consegue os recursos e a gente não consegue investir em soluções que façam com que a gente seja sustentáveis em todos os âmbitos. Então esse é um problema de compreensão geral da sustentabilidade. E o outro é de cunho mais político, vamos dizer assim, que é essa maquiagem ideológica que se apropriou do conceito de sustentabilidade. Na nossa visão, hoje, a pauta sustentabilidade é tratada majoritariamente com cunho retórico e não com cunho científico. Então, para trazer um exemplo aqui também para vocês, hoje o agronegócio, um dos principais drivers da economia brasileira, é muito demonizado por seus ataques ao meio ambiente, a sua atuação quase contra a preservação, mas que de fato isso não se aplica na prática. O agronegócio tem dados da Conab que falam que desde a década de 70 até hoje, a gente aumentou a produtividade em cerca de 464% na produção de grãos, sendo que a gente aumentou a área produtiva em cerca de 80%. Isso é o verdadeiro conceito da sustentabilidade, que é fazer mais com menos. E a gente também, hoje, muito se era veiculado nas escolas sobre a mitigação dos gases de efeito estufa. Mas os estudos recentes mostram que
o agronegócio não somente mitiga, mas ele inclusive sequestra carbono da atmosfera. Ou seja, o saldo da balança é negativo. A atividade agrocivil-pastoril ela é responsável por melhorar, inclusive, a condição humana na atmosfera. Então, o que eu quero trazer aqui? O objetivo de trazer a pauta da sustentabilidade é trazer o real compromisso com a palavra sustentabilidade, sim da preservação do verde, mas sim também da viabilidade econômica, do amarelo. E que a gente consiga trazer mais ciência, mais dados para a gente entender o real contexto, sanar eventuais percalços que nós estejamos cometendo e também propor novas melhorias. Quinta-feira é dia de Direito no Campo, aqui no programa Granja na TV. Conversamos agora com o advogado especialista em Direito do Agronegócio, Francisco Torma. Tudo bem, Torma? Tudo bem, Thaís? Saíram números aí de um levantamento da CNA e CPEA com base em dados do IBGE, trazendo uma informação de que há um recorde de empregos no agronegócio brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse resultado. Pois é, Thaís, olha só, quando tem notícia boa, a gente tem que vir aqui para conversar sobre isso, porque de fato, o agronegócio aí mostrando a sua força, mostrando que é um dos grandes responsáveis pelos empregos aqui no Brasil. E eu fiz vários apontamentos e eu quero falar sobre números, afinal de contas, o nosso orgulho, o agro desta semana, são os números que foram divulgados. Esses números retratam, então, a quantidade de empregos que o setor produziu no quarto, ou melhor, no terceiro trimestre do ano passado. Então, a cada trimestre, esses números são avaliados e são analisados. E agora encerramos, foram divulgados os números definitivos do último trimestre do ano passado e nós tivemos aí 28,2 milhões de postos de trabalho no setor rural. Isso significa 26,02% dos postos de trabalho do Brasil, eles estão de alguma forma vinculados ao agronegócio. E por que eu digo de alguma forma? Para esclarecer para quem está nos assistindo agora, que é o seguinte: esses empregos não são necessariamente empregos que são lá na zona rural, que são na lavoura, na pecuária, não necessariamente, mas são empregos que estão vinculados ao agronegócio. E é importante destacar que o agronegócio ele tem aquelas famosas 3 fases, né? Antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. E esses empregos eles são empregos que acontecem em todas essas esferas, por exemplo, no serviço, na agroindústria, no setor primário, inclusive. Então, nós temos aí, por exemplo, números importantíssimos. Olha só, no setor de insumos, as ocupações do agronegócio cresceram 3,6%, na agroindústria 5,2%. O pessoal sempre fala, mas o agronegócio precisa evoluir, nós precisamos agregar valor na agroindústria. Bom, estamos fazendo isso. 5,2% de aumento de empregos na agroindústria e 3,4% de aumento nos serviços. E aí estamos falando principalmente de produção de ração, abate de animais, moagem de grãos, serviços que vão prestar de alguma forma assistência a essas agroindústrias. Agora, em contrapartida, nós tivemos uma redução dos empregos no setor primário, muito por conta também da grave crise que nós passamos no agronegócio, principalmente gaúcho no ano passado, por conta das enchentes. Então, o setor primário, ou seja, aqueles empregos que estão vinculados efetivamente à agricultura, à pecuária, eles tiveram uma redução, mas, em compensação, os outros serviços, as outras fases do agronegócio tiveram um incremento muito grande para os números dos empregos aqui do Brasil. E essa redução dentro da porteira tem muito a ver com automação, com inteligência, com uso estratégico de máquinas e até da própria força de trabalho, distribuindo melhor a atuação de quem está ainda atuando no campo, né, Torma? Perfeito, Thaís, teu comentário é muito preciso, porque sim, nós precisamos entender esses números dentro do contexto da evolução do nosso agronegócio. Então, é óbvio que, assim como em qualquer setor, o trabalho manual, o trabalho braçal, ele sistematicamente vem perdendo força para o trabalho mecanizado. E aí, quando um equipamento aí que toma vários postos de trabalho, é óbvio que esse incremento tecnológico acaba fulminando. E prova disso é que também nessas estatísticas que foram publicadas essa semana, nós vemos que nós temos um aumento no nível de instrução dos trabalhadores e também um aumento na renda. Por quê? Porque são postos de trabalho que requerem um maior conhecimento técnico e, consequentemente, pagam mais. Um operador de colheitadeira que, por exemplo,
vai sentar para dirigir uma colheitadeira que vale aí 2, 3 milhões, ele precisa estar muito preparado para isso. Então, o agronegócio é tecnologia, mas também exige conhecimentos técnicos das pessoas que vão manusear essa tecnologia. Agora, ao mesmo tempo em que se registra essa redução dentro da porteira, eu preciso fazer essa análise porque a gente vê em todas as instâncias de produtores e pecuaristas, agricultores em geral, relatando uma dificuldade na contratação de mão de obra também, porque é um setor mais difícil para quem trabalha, né, Torma? No dia a dia é um trabalho difícil e diferente, então o pecuarista e o produtor rural acabam tendo um pouco de dificuldade na contratação. E o diga o pessoal da pecuária leiteira que precisa alguém para lidar com os animais cedo da manhã. É difícil. Olha, vejo propriedades aí de pecuária leiteira com uma quantidade de mecanização bem interessante, porque justamente a mão de obra fica difícil e hoje em dia quem faz a ordenha é o robô. Claro que isso não se aplica a todos, nós estamos falando de um robô de ordenha que vai custar aí da casa dos 1,5 a 2 milhões de reais, somente um robô. Então, uma propriedade rural de médio porte vai precisar de muito mais que um robô para fazer isso. E nas pequenas vai continuar demandando mão de obra manual, claro, mas é um problema do setor. Nós precisamos preparar pessoas para fazer esses trabalhos e, evidentemente, precisamos remunerá-las bem para que a mão de obra não seja um grande gargalo como está sendo hoje em dia. E na área da indústria, onde cresceu basicamente antes e depois da porteira, também representa, como você falou, a agregação de valor, é a valorização do produto que sai do campo. Perfeito, perfeito. É isso que nós sempre comentamos. O setor primário ele é fundamental para a nossa economia, mas nós podemos também e devemos trabalhar com agregação de valor, justamente. E aí a agroindústria é justamente o que vem para fazer essa possibilidade. Nós temos muito crédito rural disponível para a agroindústria, precisamos fomentar esses setores. Eu sempre gosto de usar, por exemplo, o exemplo justamente do produtor de leite. Porque uma coisa é você vender o leite in natura, outra coisa é você vender os produtos derivados desse leite. Há exemplo dos queijos que têm um altíssimo valor agregado. Olha, quem vai no mercado comprar queijo sabe que o queijo é um produto muito caro e nós podemos produzir esses produtos com muita competência que temos aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Temos muita competência com esses produtos coloniais e aí agregamos valor, trazemos mais produtividade, mais lucratividade para esse agricultor, para esse pecuarista, e é isso que nós precisamos. E um outro ponto importantíssimo dentro da agroindústria, veja só, os empregos femininos estão crescendo. A gente sabe que o setor primário demanda uma força braçal e normalmente esses empregos são masculinos, mas olha só, quando a gente está falando em agroindústria, em serviços, a força da mulher é muito presente. Por exemplo, os empregos masculinos cresceram 0,4%, enquanto a mão de obra feminina cresceu 2%. A mulher e o agronegócio têm tudo a ver. Muito bem, Torma, obrigada por hoje. Boas notícias. A gente adora trazer boas notícias aqui no programa. A gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá. Valeu, pessoal. Até lá. A Grande na TV de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã. Até lá.